Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Momento ESG, onde nós estamos aprendendo aqui com os nossos convidados especialistas o que essas premissas que estão sendo tão faladas ultimamente impactam na nossa vida. Como que essas premissas impactam na nossa vida? Afinal, elas estão influenciando empresas, governos, organizações da sociedade civil. Hoje nós vamos conversar com Marcelo Modesto, jornalista, que vai falar sobre a importância do S na sigla ESG. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. A gente começa a nossa entrevista sempre pedindo para que o nosso convidado se apresente para o nosso público também. Então, por favor. Perfeito. Eu sou Marcelo Modesto, eu sou jornalista e gestor ambiental de formação. Sou gerente de projetos no IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Instituto do Investimento Social, na célula ESG, e em linhas gerais é um pouco isso. Bom, vamos aproveitar então toda essa sua experiência para a gente conversar e gostaria assim já de antemão te pedir para que você nos ensine ainda mais sobre as linhas, as premissas, a importância do ESG nas nossas organizações, no nosso dia a dia. E para começar, vamos fazer esse letramento inicial. O que seria esse S, né? O que significa esse S de ESG? Perfeito. Eu vou dar um passo atrás. Acho que é importante a gente sempre lembrar o sentido, né, por trás da sigla ESG, da onde veio, né, e acho que, ao falar disso, a gente recupera um pouco da importância do S, que às vezes fica escanteado nessa discussão. ESG surge ali em 2004, né, com o Pacto Global, e como uma forma de convencer e letrar o mercado, tanto investidores, empresas, sobre a importância de você mensurar riscos que não sejam financeiros, ou seja, ambientais, sociais e também da própria governança. E ao fazer isso também, mensurar possibilidade de geração de valor ou erosão de valor em alguns casos, dentro dessas dimensões. Quando a gente fala do E, do ESG, do ambiental, esses riscos não financeiros são não diria mais fáceis, mas eles são mais concretos. A gente tem uma fronteira para a produção, por exemplo, seja a poluição, seja pelas emissões, seja pela perda de biodiversidade, que é mais clara, é mais concreta. No caso do S, aí começa a ficar mais desafiador, porque a gente, como sociedade, nós precisamos estabelecer quais são os critérios e quais são as métricas para que a gente possa medir qual que é o impacto e qual que é a capacidade de empresas de gerar ou erodir valor dentro do social. Isso é mais complicado do que no ambiental, mas é extremamente importante, porque como vários documentos das Nações Unidas ou de órgãos multilaterais fala, é extremamente importante na agenda da sustentabilidade não deixar ninguém para trás. E o S é justamente sobre isso. Como a gente está vendo que o ESG ele veio muito de empresas, do mercado financeiro, como que a empresa lida com esse S? E isso também é um desafio. Eu acho que tem exemplos muito interessantes e eu acho que no Brasil mesmo, né, nós temos alguns protocolos ESG que foram surgindo, lidando especificamente com S. Posso citar, por exemplo, o Pacto pela Promoção da Equidade Racial. Então, eu vejo as empresas elas estão começando a amadurecer nesse debate. Tem algumas iniciativas interessantes aparecendo, como eu citei do Pacto, mas poderia citar outras. Mas ainda tem, como eu falei, esse desafio de mensurar de fato a performance, entender aonde as empresas estão e também de definir um norte em comum. Quais são as metas, aonde que a gente quer chegar, qual é a nossa ambição, em quanto tempo a gente quer chegar até lá. Num país com tantas dificuldades como o Brasil, isso é extremamente importante e essa ambição com certeza precisa aumentar. Quando a gente fala de questões sociais, não são exclusivamente apenas para os colaboradores internos da empresa, é isso? Exatamente. Tanto é que alguns frameworks ou algumas formas, acho que o próprio framework do Fórum Econômico Mundial, o Measuring Stakeholder Capitalism, medindo o capitalismo de stakeholders, eles separam, né, muito na linha dos ODS, da discussão que gerou os ODS, eles separam em 4 pilares de atuação, com indicadores e com ações específicas. Tem um pilar, obviamente, da governança, o pilar do planeta,
E aí separa um pilar de pessoas e prosperidade. Pessoas para olhar para dentro, especificamente, e prosperidade, pensando na prosperidade que uma empresa pode gerar para a sociedade. Então, sim, com certeza é importante não olhar só para dentro, mas também para fora. Quando a gente fala, então, das questões sociais feitas pela empresa, como que vocês veem esse, que a gente pode chamar de investimento? A forma como o IDES enxerga investimento social privado é como uma alocação voluntária de recursos, seja ele técnicos, financeiros, serviços, em prol de uma agenda comum, de interesse público. Então, quando a empresa ela começa a desenvolver ações que beneficiam a sociedade, a comunidades do seu entorno, e faz isso de forma estratégica, a gente pode falar de investimento social privado, e o ideal é que essa estratégia de investimento social privado esteja atrelada a uma estratégia mais ampla de ESG, onde a empresa consegue mensurar e entender como o investimento social privado pode contribuir de uma forma mais ampla para o seu impacto positivo na sociedade. E serve apenas para grandes empresas? Não, com certeza não. Eu acho que as empresas, elas podem, pequenas empresas ou médias empresas, elas podem se beneficiar muito disso. Eu acho que tem vários benefícios tangíveis assim para pequenas e médias empresas, como um melhor relacionamento com a comunidade, um melhor nível de engajamento dos seus colaboradores. Então, eu acho que todas as empresas podem se beneficiar de uma estratégia de investimento social privado atrelada a uma estratégia de ESG. Então, uma coisa não diminui a outra ou anula a outra. Não, com certeza não. E o ideal é que elas sejam complementares e que elas dialoguem. Eu acho que eu gosto de brincar que durante muito tempo teve o paradigma da empresa querendo mudar o mundo. Eu acho que a agenda ESG traz para a mesa aqui uma mudança disso. Eu acho que agora o mundo está querendo mudar as empresas e as empresas têm que se tornar mais permeáveis para isso. Uma estratégia de investimento social privado, por exemplo, o relacionamento com o terceiro setor, o relacionamento com a sociedade civil organizada, é uma correia de transmissão dessa mudança, porque a empresa ela vai se tornar mais permeável às pressões, e mais permeável e mais resiliente às pressões da sociedade. E vai, dessa maneira, conseguir construir valor compartilhado com todos de uma maneira mais eficiente e mais eficaz. Você poderia dar um exemplo para a gente de uma empresa pequena ou média que faz investimento social privado? Não o nome da empresa, mas o exemplo que ela faz? Sim, eu acho que um exemplo talvez bem simples que às vezes as pessoas esquecem. Por exemplo, escolas particulares que oferecem bolsas de estudo para grupos vulnerabilizados ou, enfim, com baixa renda, etc. De certa forma, isso é um investimento social que a empresa está realizando através de uma alocação voluntária de recursos seus, que são os recursos técnicos e de serviços, em torno de um benefício comum, que é a promoção da educação de qualidade para pessoas que não teriam acesso de outra maneira. Eu acho que esse é um bom exemplo. Eu venho do interior, assim, acho que eu, inclusive, fui um bolsista de uma escola particular. E acho que esse é um ótimo exemplo de como uma pequena, uma média empresa pode fazer isso e fazer isso principalmente de forma estratégica. Entender, olhar os ODS do seu município, olhar as demandas do seu município e entender como você pode atuar de forma concertada com agendas públicas, do poder público e com agendas internacionais que dão o norte para onde a gente deve ir. Vou aproveitar essa fala sua e te perguntar, o que ESG tem a ver com ODS? Tem tudo a ver. Quando a gente fala da mensuração de riscos não financeiros e também da possibilidade de geração ou erosão de valor, a gente tem balizas muito claras. E os ODS, eles são essas balizas do desenvolvimento sustentável. É importante entender que o ESG, ele fica quase que um quarto dentro de uma agenda geral mais global, que é da sustentabilidade, que é um desenvolvimento que garante, né, as necessidades do presente sem comprometer as capacidades do futuro das gerações futuras de existir, progredir, etc. Dessa maneira, a gente tem também, eu acho que dentro da agenda da sustentabilidade, né, isso foi muito falado, né, e continua sendo falado do triple bottom line,
Então você tem tanto a parte ambiental, social e da governança. E aí o ESG é uma forma de operacionalizar, uma forma de mensurar isso de uma forma que seja mais clara, comparável entre os próprios setores, mas também intrasetorial, mas também entre os setores, e comparável também entre países, entre diferenças regionais. Então, ESG é uma forma de você melhorar a quantificação e a mensuração e o reporte disso de forma mais transparente, e os ODS, eles são uma agenda compartilhada, que determinam, né, esse norte, para onde a gente quer chegar até 2030, e aí o ESG ajuda as empresas a medir a sua contribuição ou não para esses objetivos. Lembrando que os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos, né, são 169 metas instituídas a partir da ONU, mas feitas com o apoio de muitas organizações, a sociedade civil, governos, né? E 232 indicadores, porque às vezes a gente olha no nível da meta, mas é importante também entender que existem indicadores que medem como a gente está em relação a essa meta. E, infelizmente, também o cenário de pandemia piorou um pouco, a gente está bem distante em algumas metas, então acho que é importante reforçar para empresas que elas precisam fazer a sua parte. Isso que eu ia perguntar, todos podem fazer a sua parte ou há pessoas que podem falar, isso não faz parte do meu dia a dia? Eu vou te responder trazendo um conceito que aparece muito nas discussões de clima, que são das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Todos ter que fazer a sua parte, porém a gente tem que entender também quais são as capacidades dos atores para fazer essa parte. Então, por exemplo, na questão do clima, os países desenvolvidos, eles têm mais recursos e eles também têm mais responsabilidade porque eles têm um histórico de emissão de gases de efeito estufa maior. Países em desenvolvimento, eles também têm um papel extremamente importante porque não dá para fazer um desenvolvimento da maneira como os países desenvolvidos atuais fizeram, porém a gente tem menos recurso e a gente precisa de apoio internacional. Então, por isso que essas negociações do clima vão nessa direção. Trazendo para uma agenda mais ampla da sustentabilidade, dos ODS e, inclusive, do ESG, obviamente que quem tem mais recurso tem mais responsabilidade. Mas isso não tira a responsabilidade do cidadão comum, do próprio terceiro setor, de se organizar e fazer essa discussão e levar essa pressão para outros atores, dos governos, com certeza, porque é quem consegue, de fato, implementar de forma concertada essa agenda, e de empresas, seja pequena, média ou grande, ou multinacionais, obviamente considerando quais são as suas capacidades e também seu escopo de atuação. Não dá para querer abraçar o mundo, mas é importante ter um mundo de forma concertada trabalhando junto. Qual é o papel do terceiro setor nessa agenda? É extremamente importante. Eu acho que não fosse a sociedade civil organizada, no Brasil principalmente, a gente teria uma situação no S muito mais complicada. Então, eu acho que tem esse papel de continuar fazendo um serviço, eu não diria emergencial, mas um serviço mais direto com as comunidades, mas também um papel de articulação, porque às vezes é difícil para as empresas às vezes conseguirem fazerem discussões pré-competitivas entre concorrentes, etc. Mas com a participação da sociedade civil organizada, esses arranjos multissetoriais e intrasetoriais, eles ficam mais fáceis. Eu acho que um bom exemplo é o Pacto pela Promoção da Equidade Racial, que é empresas concorrentes que se uniram em torno de uma agenda comum, muito vinculada ao terceiro setor atuando e organizações históricas pela promoção da equidade racial ou da luta antirracista que também promovem essa agenda e levam isso para as empresas que de fato começam a mexer. Então acho que tem um papel de segurar mesmo as pontas, um papel mais emergencial, mas tem um papel também estruturante que o terceiro setor pode fazer, que é de articular redes e também, por último, um papel de pressão. A gente sabe que o business as usual, ele é forte. Não é todo CEO, não é todo diretor de empresa, não é todo conselheiro que tem uma visão olhada nesse triple bottom line e olhando nos riscos não financeiros e na possibilidade de geração de valor não financeiro, tanto social, tanto ambiental. Então, precisa de uma pressão e a sociedade civil organizada no Brasil, ela, historicamente, ela conseguiu avanços importantes. Então, esse papel de pressão é extremamente importante para convencer CEOs, para convencer diretores, para convencer governo
da importância dessa agenda. Isso quer dizer também que as organizações do terceiro setor precisam estar cada vez mais capacitadas, profissionalizadas e preparadas para esse novo momento. Com certeza. Eu acho que isso apareceu, inclusive no último fórum do IDES, né, a gente teve uma mesa com o tema ESG e teve a fala da Carolina Albanese, né, do Amigos do Bem, ela falando sobre como parcerias com empresas hoje, elas são mais estratégicas. As empresas elas estão querendo parcerias mais estratégicas no sentido de resultados bem definidos e modelos de atuação mais inovadores que tenham o olho e o foco no impacto. O Amigos do Bem, no caso, por exemplo, eles atuam muito com produtos sociais, que é uma forma de financiamento da organização, mas também é uma forma das empresas reverem cadeias produtivas e tudo mais. Para fazer isso, um novo manual de atuação. Então, o terceiro setor, com certeza, precisa ficar de olho nessas tendências, ficar de olho nisso e, para, de fato, profissionalizar e qualificar seu trabalho. E também acho que tem um outro ponto que da importância disso é o fato de que o tempo está passando e a gente precisa fazer transformações importantes, principalmente na questão ambiental, mas olhando com o S junto, porque não pode deixar ninguém para trás. A gente precisa fazer isso rápido. Então, a gente precisa de cada vez mais pessoas engajadas e capacitadas para manter o foco no impacto e conseguir fazer essa transformação. E isso, a governança, ela permeia ou dá um embasamento para que as outras duas premissas elas possam caminhar, né? Isso, nas empresas a governança precisa estar de olho nisso e a gente precisa começar a fazer discussões que incomodam algumas pessoas, que é, por exemplo, vincular a bonificação de executivos a metas ambientais e sociais. A gente precisa ter um processo de due diligence e um processo de compliance extremamente robusto para evitar problemas tanto internos, tanto com a relação com a comunidade. E no caso do terceiro setor, a governança é extremamente importante porque a gente trata-se de organizações da sociedade civil organizada. São pessoas que precisam pensar juntas de maneira organizada e estar atenta a essas questões e também criar mecanismos de inovação, mas também de freios e contramedidas para que a gente consiga internalizar nas organizações essa agenda e para que elas possam, de fato, levar isso para a sociedade, levar isso para as empresas. Anteriormente, nessa entrevista, eu te perguntei se ESG também serviria para pequenas e médias empresas. Eu te pergunto, esse novo momento, né, de relacionamento mais intenso com as empresas, ESG, também impacta pequenas e médias organizações da sociedade civil? Sim, eu acho que impacta, e a gente tem alguma certa evidência sobre isso. A gente pode olhar, por exemplo, o impacto na questão do financiamento. Assim, eu acho que uma grande ferramenta, uma grande ferramental, uma metodologia trazida pelo ESG, que é a questão da análise dos tópicos materiais para o negócio, né, a famosa matriz de materialidade e tudo mais. Você com isso, isso promove uma certa... você força as empresas, elas se viram forçadas a alinhar sua estratégia de investimento a tópicos que são extremamente materiais para ela, e geralmente esses tópicos materiais são determinados muito mais ênfase na parte interna, de como a empresa vê o que é material, do que a sociedade. Então você pode ter um risco de financiamento para as organizações, então você ter, por exemplo, pautas ou causas que não são tão atrativas para a empresa, e você ter cada vez mais um direcionamento de recursos para algumas causas, deixando outras mais órfãs. Então tem um desafio também de financiamento, da forma como os recursos são repassados, como as parcerias são traçadas entre as empresas e organizações do terceiro setor. A gente tem cada vez mais, né, empresas no processo de grant making, né, sendo cada vez mais exigentes em relação ao que elas esperam em termos de impacto, em termos de resultado, em termos de prestação de contas, e isso pode ser um desafio para pequenas organizações de sociedade civil. E eu acho também que tem um desafio que a gente tem que ficar de olho e que a gente muitas vezes esquece, e isso pode acontecer com pequenas e médias organizações,
quando a gente foca muito na causa que a gente trabalha, no tópico que a gente trabalha, e não vê o ecossistema. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, por exemplo, quando a gente fala sobre a emergência da fome que aconteceu agora no Brasil no período pós-pandêmico, tudo isso impacta o trabalho que a gente faz, não importa da área que você está atuando. Você trabalha com esporte, você trabalha com cultura, a fome, as mudanças climáticas, isso vai impactar. Então, a gente precisa ter um olhar sistêmico de todos os problemas que a gente enfrenta agora, e isso é um desafio, porque isso envolve recurso, tanto técnico, tanto financeiro, isso envolve profissionalização, aumento de capacidade, então isso pode ser um desafio, sim. E também é o momento até de ampliar a captação de recursos para que essas outras ações sejam feitas também. Exato, ampliar e diversificar. Acho que essas são as palavras-chave ali. Você falou matriz de materialidade, o que é isso? Matriz de materialidade é uma metodologia muito adotada, né? Enfim, um passo ali adotado, né, por empresas numa jornada de relato integrado, onde a partir de consultas com stakeholders, tanto interno quanto externo, a empresa ela determina quais são seus tópicos de impacto e quais desses tópicos de impacto são materiais para o negócio ou não, ou seja, que podem ter um impacto, que podem fazer uma diferença na forma como a empresa faz o negócio. Isso é feito geralmente, né, ouvindo tanto diretores, CEOs, funcionários, colaboradores, e também ouvindo sociedade civil, ouvindo governo, ouvindo agências reguladoras. Então você faz um mapa de tudo que tem de tópico que pode impactar o seu negócio, e dentro disso você categoriza quais são esses tópicos que são mais materiais, quais riscos, quais são as condições ali daquele tópico que são mais materiais para aquele negócio. Cada empresa tem uma, obviamente que por setor eles são parecidos, então, por exemplo, o setor de mineração vai estar de olho em regulamentação, vai estar de olho no relacionamento com a comunidade, né, porque é uma atividade extremamente intensiva na comunidade. Então, eles parecem por setores, tem alguns tópicos que até os frameworks, né, eles recomendam como obrigatórios para reporte. Então, por exemplo, uma empresa de tecnologia de informação, ela vai ser, o tópico de segurança de dados e privacidade dos seus usuários é um tópico material, isso é determinado por conta da natureza do seu trabalho. Mas, obviamente, que isso muda de negócio para negócio, de empresa para empresa. Você falou de relacionamento com comunidade. A empresa, ela faz o relacionamento direto com essa comunidade ou ela pode trabalhar em parceria com organizações do terceiro setor para esse relacionamento? Isso é uma pergunta extremamente interessante, porque eu acredito que isso é uma contribuição que o terceiro setor e a sociedade civil organizada ela pode dar de forma muito expressiva. Dentro daquela linha, né, da sociedade mudando as empresas, o relacionamento de empresas com sociedades, com organizações da sociedade civil, é uma forma de potencializar isso. Você fazer você perceber a relação tanto na doação ou patrocínio, ou tanto de formação de um projeto em conjunto, em parceria. Você percebe que nessas relações você tem um processo de mapeamento e gestão de stakeholders da empresa muito fortalecido. Porque uma coisa é a empresa olhar a relação dela com uma comunidade, com uma cidade, a partir da geração de empregos, a partir do caminho do carro que o funcionário, que o colaborador, ou que o presidente vai da casa até a empresa. Outra coisa é quando ela começa a se engajar, quando ela começa a apoiar as organizações locais, quando ela começa a entender as demandas da sociedade e começa a entender o impacto que ela tem, tanto, não só na parte financeira e econômica na cidade ou na comunidade onde ela se insere, mas também na questão social, na questão ambiental, e consegue entender de forma melhor. Eu acho que o apoio a organizações da sociedade civil, o relacionamento com essas organizações da sociedade civil é uma forma de potencializar, inclusive, aquele tópico que a gente falou da materialidade. Porque, de fato, a gente vai dar substância para esse outro lado da materialidade, que é o impacto da empresa na sociedade e como a sociedade impacta a empresa. E falando também pelo olhar do investidor ou dos CEOs, dos diretores, os próprios colaboradores internos também vão se sentir mais valorizados ao fazer tais ações, né? Com certeza. E eu acho que isso é algo que já acontece em muitas empresas, acho que tem exemplos interessantes no Brasil, no mundo também, é isso, né? Eu acho que quando você consegue pensar de forma estratégica, olhar isso de uma forma
sistêmica, você consegue ver oportunidades, como, por exemplo, payroll giving, né, que é você complementar, fazer a doação a partir da folha de pagamento, programas de voluntariado que sejam estratégicos, que sejam pensados, que tenham uma estratégia de entrada, de saída, que não seja só aquela coisa casual e casuística, né? Então, sim, com certeza, eu acho que isso é uma forma de engajar e é uma forma de aumentar reconhecimento entre os colaboradores. E aí, falando de business, colaborador mais engajado, produz mais. Exato. Né? A empresa ganha com isso também financeiramente falando, que é o que move o ESG. Exato, e eu acho que a gente já está vendo isso nos Estados Unidos, né, agora, uma crise de falta de empregados. No Brasil a gente está vendo uma queda no desemprego, acho que também é uma forma das empresas atraírem e reter talentos, que é um desafio para todas as empresas, né? Independente do setor. Reter talentos é importante, né? Extremamente. Extremamente importante. Marcelo, a gente já está caminhando para o nosso final, e eu gostaria de colocar de te perguntar, a gente está falando do engajamento do colaborador interno, da importância do terceiro setor nessa agenda ESG, na agenda ODS também. A gente pode colocar que trabalhar com esses ativos fortalece ou incentiva ainda mais viver com propósito? Eu acho que sim, e eu acho que isso é um ponto, assim, eu acho que, olhando, vamos começar com as empresas para a gente chegar nos cidadãos, assim, eu acho que o propósito está no centro de tudo. Obviamente que empresas, elas têm aquela discussão, né, o Friedman que falava que a empresa tem que dar lucro, não tem que ter nada, mas acho que a gente superou essa discussão. Eu acho que, quer dizer, tem pessoas que ainda acham, mas a gente está caminhando para superar essa discussão. Eu acho que o propósito tem que estar no centro de tudo, tem que estar no centro de uma estratégia ESG, tem que estar no centro de uma estratégia de investimento social privado. E isso e o propósito é uma forma das empresas tangibilizar e dar um norte para essa proposta de geração de valor, que não é só financeiro, não é só econômico para o seu acionista, é para toda a sociedade. No caso dos cidadãos, eu acho que essa agenda de desenvolvimento comum, né, tanto os ODSs, tanto toda essa discussão que é feita hoje em dia sobre tópicos específicos, causas específicas, como equidade racial, equidade de gênero, eu acho que traz um pouco de... a gente tem tanto problema, a gente olha para todos os lados, tem alguma coisa a resolver. Acho que a gente tem uma agenda consensual entre a sociedade de um norte para onde a gente precisa ir. Obviamente que a gente pode ter discussões políticas, argumentativas de qual que é o melhor caminho, mas acho que essas agendas que foram desenvolvidas durante muito tempo, né, e trazem esse norte, acho que ajudam a gente a transformar esse propósito, transformar essa vontade que o ser humano tem de fazer o bem ou de ajudar o próximo dentro de algo que seja acionável e fácil, não fácil, mas objetivo para, de fato, transformar o propósito, transformar sua vontade em ação. E eu acho que, nesse sentido, o terceiro setor tem um papel extremamente importante também de mobilização da sociedade e de aglutinar pessoas que estejam interessadas na promoção de um bem comum. Então, para finalizar de verdade, peço o seu recado para quem está nos assistindo, para que conheça mais sobre essa agenda. Eu acho que é extremamente importante conhecer sobre essa agenda, mas tanto de um lado, do ponto de vista teórico, conceitual. Para isso, eu acho que tem documentos extremamente importantes da ONU. Eu recomendaria, para quem se interessa na agenda ESG e empresas, o Measuring Stakeholder Capitalism, medindo o capitalismo de stakeholders, do Fórum Econômico Mundial. E eu acho que fazer um mergulho na agenda dos ODS e também, principalmente, como eles foram desenvolvidos, né, todo o percurso que a gente percorreu desde a Rio 92, desde o relatório Brundtland, desde a Rio 92, acho que isso é extremamente importante para a gente entender de onde isso veio e para onde isso pode ir. Mas tem um outro lado também, que é o conhecimento prático, que não tem substituição. Assim. Então, acho que a partir do momento que você se engaja em uma causa, você se engaja com um tópico, a experiência prática, o contato com um público beneficiado por essa ação, ou o contato entre pares, é uma experiência importantíssima. Então, acho que é um convite às pessoas, elas se informarem,
lerem, fazerem a lição de casa, mas principalmente botar a mão na massa, porque a gente tem pouco tempo para fazer transformações extremamente importantes para o mundo e nada substitui, de fato, a ação concreta. Trabalhar para um mundo melhor. Exatamente. Marcelo, obrigada pela sua presença aqui, obrigada por compartilhar teu ensinamento com a gente. Tenho certeza que quem nos acompanhou aprendeu muito, eu aprendi muito, então obrigada aqui de coração pela sua generosidade. Muito obrigado pelo convite e espero que tenham gostado. Com certeza, com certeza. E eu agradeço você também que nos acompanhou desde o começo dessa entrevista e já te convido para que a gente possa estar contigo também nas nossas próximas edições. Um abraço e até lá!